Olá, meus alunos do sétimo ano. Gravei essa videoaula para vocês. Nós vemos aqui essa imagem já de uma pessoa indígena e uma pessoa africana. E por trás a gente vê a nossa bandeira do Brasil. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, uma retomada das habilidades que vocês fizeram durante o segundo bimestre. Vamos lá? Nós somos da PEI, Francisco Mariano da Costa, eu sou a professora de vocês, sétimo ano, de Geografia, com muita saudade de vocês, mas eu fiz essa aulinha com muito carinho. Vamos lá? Nós vamos falar sobre habilidade 17, que é identificar os processos migratórios e internos e externos, reconhecendo a contribuição dos povos indígenas. A 18 é analisar as influências indígena e africana. E a 3A, identificar e selecionar registros históricos geográficos dos povos indígenas e comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas, e nós vamos falar um pouquinho também sobre os caiçaras. Nós vamos começar a falar sobre os principais deslocamentos externos para o Brasil, que são a migração externa. Quais foram os povos? Os portugueses, africanos, os espanhóis, judeus, alemães, japoneses e os árabes. Tá? Foram os povos que vieram para o nosso país. E aí, por que será que eles vieram, né? Eles vieram à procura de uma vida melhor. Muitas vezes a pessoa, ela sai do seu próprio país em busca de uma vida melhor, em busca de uma economia melhor, da sua parte socioeconômica melhor. E esses povos vieram, muitos vieram ali no século XIX, depois no século XX, depois da guerra, né? Fugindo da guerra, fugindo ali dessa repressão de pós-guerra ou durante a guerra, mas vieram à procura de uma vida melhor. Aqui nós temos os povos italianos e os povos japoneses quando chegaram. Depois nós temos os judeus e os alemães. E nessa próxima foto nós temos os africanos que também vieram em massa. As principais migrações nossas desses povos, quando eles vieram, que eu já citei para vocês, vieram à procura do quê? De uma vida melhor. Só que nessa parte nós vamos falar de principais migrações internas, tá? E regionais no Brasil. As migrações internas e regionais são aquelas que ocorrem dentro do território, dentro do nosso território mesmo, né? E nessa história nós temos dividido em alguns tempos históricos ou em alguns séculos que aconteceu essa imigração. No século XVII, teve a pecuária extensiva. O deslocamento da população, eles saíram do litoral em direção ao sertão, mais próximo ali da parte central. Eles foram à procura também de serviço na parte da pecuária. Depois, no século XVIII, nós temos a mineração, que a população sai do Nordeste e de São Paulo, eles vão em direção à região do quê? De Mato Grosso e Minas, eles vão atrás do ouro. Depois, no século XIX, atividade cafeeira, eles vão também para São Paulo e eles vão imigrando, que é uma migração externa, mas apesar de ser uma predominância assim, das imigrações externas italianas, eles também foram, os brasileiros, os povos, né, do nosso estado, foram à procura dessa agricultura, que foi a pecuária, a parte da atividade, né, cafeeira, que não é pecuária, que é agricultura. No final do século XIX, o ciclo da borracha. E depois, do século XIX ao século XX, eles foram muitos povos do nosso estado, do nosso país, vieram para o estado de São Paulo. À procura do quê? Eles vieram
à procura do que? De uma vida melhor também, mas era o plantio da cana no estado de São Paulo, que era muito forte, e eles foram atrás desse cultivo. Tá? Eu lembro até que eu era pequena e na minha cidade ela é forte no interior de São Paulo, ela é forte no cultivo de cana e chegava muitos ônibus com pessoas de Minas, da Bahia, mas eles vinham o quê? À procura de uma vida melhor. Quando foi nos meados mais ou menos de 2000, as pessoas que vieram da Bahia, de Minas, que vieram da região norte e nordeste, eles começaram a voltar, principalmente aqueles que vieram para o estado de São Paulo e para a grande São Paulo e para o Rio de Janeiro, porque eles tinham uma ilusão que vir para a grande São Paulo, eles ficariam ricos. E aí começaram a imigração e a migração inversa, que eles começaram a voltar, sair da região sudeste e voltar para o nordeste, tá? Então, essa parte da imigração, nós temos então a imigração, para dar uma resumida, nós temos os imigrantes que vieram de outros países e nós temos a imigração interna, que acontece também dentro do nosso estado. Agora eu vou falar um pouquinho da influência indígena e africana. Essa primeira parte será a influência indígena. As influências indígena e africana são uma influência muito forte na nossa vida, né? Principalmente quando o Brasil foi colonizado, já havia os índios aqui. E quando os índios estavam aqui, os tupis guaranis estavam aqui, eles já tinham a própria língua, o próprio idioma, né? A religião, a culinária, e eles já plantavam o milho, a mandioca, tá? E eles já faziam o cultivo deles. A cultura indígena está presente no nosso dia a dia, sim, né? Eu vou ler um pedacinho. Quando pensamos nas raízes do nosso país e nos primeiros povoadores que habitavam o Brasil, lembramos de Pedro Álvares Cabral e de todos os outros colonizadores europeus que chegaram nessa terra no século XV. Porém, nossas verdadeiras raízes foram criadas por uma cultura que já ocupava o solo brasileiro. Tá? Então, quando eles chegaram aqui, já havia os índios, eles dormiam em ocas, né? Eles tinham a macaxeira, o aipim, que é a mandioca, eles já tinham o cultivo das raízes dele, das raízes, das folhas, né? Então, os índios já estavam presentes aqui no nosso país. Olha que interessante, a gente vê aqui um indígena e a gente vê algumas palavras que a gente tinha, que a gente herdou deles, né? Abacaxi, jacaré, capim, né? Então são palavras que vieram deles. Olha que interessante, cidade de Bauru, né? Bauru é um nome indígena, Guaraná, que eu acho que não está aqui, né? Mas olha, o mais legal que eu achei é falar oi, né? Oi, é uma palavra indígena. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da influência africana, né? A África teve também uma grande influência no Brasil, porque quando o Brasil foi colonizado, eles foram trazidos como escravos e é uma grande maioria, né? Hoje ainda nós temos de pessoas descendentes de africanos, né? Eles também contribuíram para as nossas cultura, tanto os indígenas como o africano, que eu já falei um pouquinho dos índios, mas olha, é a mesma coisa, na culinária, na religião, na literatura e na arte, em algumas técnicas também, até no plantio e no cultivo. A influência africana, vamos ver os exemplos, giló, samba, tambor, a famosa feijoada, né? Então são palavras vindas deles. Olha aqui, que legal, a culinária. Aqui nós temos alguns alimentos que são feitos, né? Que são herdados, na verdade, né?
Vou ler um pedacinho, ó. Saiba de algumas das características da influência africana no Brasil. Moleque, quiabo, fubá, foi o que eu já falei, que está no nosso vocabulário brasileiro. A existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou também na sua formação cultural. Então, nós podemos falar que a nossa cultura sofreu ou ganhou, na verdade, né, a influência cultural africana. Olha aqui uma das influências que nós temos, a capoeira, a dança indígena. E se a gente for pesquisar, nós vamos ver muito mais influências, né, da cultura. Além desses povos, nós temos outros povos que são muito conhecidos também e que vêm de uma influência cultural da nossa colonização. Pós-colonização, né? Os caiçaras, os quilombos e os ribeirinhos. Os caiçaras são tradicional povos, né, do litoral, são o povo lá do litoral brasileiro, os povos que se estabelecem nos ambientes litorâneos, que eles vivem do quê? Da pesca. Depois, nós temos os quilombos. Hoje ainda nós temos 3.000 comunidades dos quilombos. Quem foram os quilombos? Os quilombos, né, eram comunidades formadas por escravos, que eles fugiam, quando eles eram escravizados, eles fugiram, muitos conseguiram fugir, né, e escapar do trabalho forçado que eles viviam. E nós temos os ribeirinhos logo abaixo. Os ribeirinhos, eles vivem na margem do Rio São Francisco. E eles vivem da pesca e eles vivem em quê? Em casas flutuantes, ou eles vivem à beira do rio mesmo, ou naquelas casas de palafitas, que elas são altas, né? Então, são povos também conhecidos nossos, que têm uma história, né? Não é somente os índios, mas nós temos esses povos, e se a gente for ver, tem muito mais. Tem as quebradeiras de coco, né? E a gente vê que a gente vai estudando, cada vez a gente vai conhecendo povos novos. Agora eu vou deixar para vocês uma atividade, tá? Vocês vão pesquisar sobre a influência indígena e africana na nossa vida. Eu vou contar um pouquinho para vocês que eu tenho uma influência na minha vida africana e indígena. Eu sou bisneta de uma escrava, né, materna, minha avó materna, minha bisavó, né, na verdade, ela era uma escrava. E por coincidência, uma escrava que conseguiu aprender a ler e era professora. E entre os povos delas, que é uma raridade, e ela casou com um índio. E falando na migração, eu também sou descendente de espanhol na parte paterna, por isso que eu sou parda. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma grande influência na minha vida, na minha etnia, na minha vida cultural. Então, vocês podem fazer também uma pesquisa sobre vocês, né? Se vocês têm descendência ou não, e também de alguns tipos de alimentos, de danças, de costumes indígenas e africanos. Depois dessa pesquisa, de fazer essa pesquisa, essa busca, e ele estiver pronto, você pode montar. Pode ser um mapa conceitual, como eu marquei aqui, né, uma nuvem de ideias, mas que ideias? Não vai ser bem uma nuvem de ideias. Vocês vão lançar o que vocês descobriram sobre a cultura africana e a cultura indígena. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aulinha nossa. Beijinho para todos.